Mas Gustavo, que carro é esse, cara? É o Kia Rio. E tá, esse carro é bom ou é ruim? Nós vamos ver agora. Pois é, nós vamos mostrar para vocês todas as qualidades, características, contar um pouquinho da história também e ver se vale a pena comprar ele ou não. O Kia Rio é um carro muito aguardado pelos brasileiros. Ele foi apresentado ao público em novembro de 99, já está na sua quarta geração, é essa que nós trouxemos aqui para vocês hoje, e desde 2011 se escuta rumores de que a Kia traria esta versão aqui para o Brasil. Bom, a verdade é que realmente o Grupo Gandini tinha muita vontade de trazer o carro, mas como ela é uma importadora e ela passou por várias mudanças de legislação do governo, onde teve problema de aumento de imposto, inovar alto, enfim, foram várias dificuldades ao longo desses anos, eles conseguiram realmente trazer só neste momento este hatch compacto que a marca diz que tem um acabamento premium. Será que realmente ele é um carro bom? Bom, isso nós vamos mostrar para vocês hoje todas as qualidades, características, defeitos, falar sobre consumo, preços, mas vocês podem ver que essa aqui já é a versão 2021. E como é que tu reconhece isso? Basicamente pelas rodas. Quando ele foi apresentado em fevereiro de 2020, ele era ainda o modelo 2020 mesmo. Ele tinha rodas de aro 15 e não tinha a opção do freio a disco na traseira. Essa história mudou, agora estão com essas rodas de aro 17, que o Gustavo disse que é a roda mais linda que a Kia tem aqui dentro do showroom, e vem com freio a disco que a gente sabe que traz mais segurança na condução. A suspensão traseira continua sendo aquela do tipo semi-independente, que não chega a ser um grande demérito, porque vocês vão ver que funciona muito bem. Até falando em suspensão, é importante ressaltar, a Kia no Brasil não é simplesmente só uma importadora, ela tem também um centro de tecnologia aqui em Itu muito interessante, muito bom, que faz a homologação dos carros e inclusive pede várias alterações no carro base. Uma dessas alterações está na suspensão desse carro. Ele usa amortecedores do tipo duplação e um pouquinho mais elevado do que o normal. Estou falando em torno de 3 milímetros, mas que já faz uma diferença considerável, pensando no nosso solo brasileiro, Nosso território aqui tem ruas horrorosas, totalmente esburacadas, e esse carro já está bem mais adaptado. Para vocês terem uma ideia, o principal concorrente dele hoje, que é o HB20, porque utiliza o mesmo motor, a mesma transmissão e algumas peças da plataforma, ele não tem essas características. O amortecedor dele é do tipo simples e ele não tem essa altura um pouco mais elevada do solo. Ah, Felipe, e aqueles outros modelos mais simples, o LX que custava 70 mil reais, que fim levou? Bom, esse já não está vindo mais a partir de 2021, porque o preço do dólar subiu demais, então não compensa para a Kia importar mais esta versão. Agora só tem uma única versão que é a top de linha, tabelada em 80 mil reais. Porém, se tu quiser encontrar uma baita de uma oferta no Kia Rio, é importantíssimo tu buscar um especialista. E para isso a gente recomenda o Virgula.com.br, que é um site que te oferece um ranking sobre vários carros concorrentes, onde tu vai poder comparar questões de segurança, de equipamentos de série, de preços e custos ao longo de 3 anos, como por exemplo, manutenção, consumo de combustível, custos com desvalorização do veículo. Além de tudo isso, ele também vai atrás do carro ideal para ti, na configuração que tu quer e na cor que tu quer. Muitas vezes a gente não sabe, mas tem várias concessionárias perto da nossa casa, da nossa região, que tem carros que estão parados no estoque. Garanto para ti que o Vírgula é capaz de encontrar a melhor oferta. Inclusive isso já está lá direcionado no site deles, mais ou menos para te ter uma noção de quanto tu vai conseguir de desconto. Mas Felipe, tu acha que vale a pena pagar 80 mil reais nesse carro? Bom, eu vou mostrar para vocês que tem qualidades e materiais muito acima dos seus concorrentes. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, vou falar um pouquinho sobre o design da frente dele. Obviamente tem aquela nariz de tigre, que é a frente padrão de toda a Kia, que identifica a marca desde que o famoso designer Peter Schreier saiu da Audi lá no início dos anos 2000 e veio para dentro da Kia, revolucionando o design dos carros. Inclusive, esse daqui tem DRLs nos faróis. Os faróis são com projetor do tipo halógeno, o farol de neblina também é com projetor, mas uma coisa que eu acho muito interessante, aqui do lado do pisca tem uma luzinha que te auxilia nas manobras para esquerda ou para a direita, Quando tu vira a direção e tiver com o farol aceso, ela acende no lado correspondente. Isso é bem diferente do cornering light, aquele que acende o farol de neblina. Por quê? Porque essa é uma lâmpada que realmente ilumina para o lado que tu está indo. Isso funciona e funciona muito bem. Ah, por que não tem em todos os carros? Porque é um custo a mais, mas a Kia achou que esse carro aqui merecia
e é um diferencial perante seus concorrentes. Por exemplo, Polo não tem, Onix não tem, o Argo não tem, o HB20 não tem. O único que tem que é parecido com o Onix é a Tracker, mas já é bem mais cara que esse aqui. Agora, uma grande vantagem sobre o HB20 está no design desse carro. Ele é um pouco mais conservador, não há a menor dúvida disso. O HB20 é muito mais ousado, mas é um ousado que passou um pouquinho do limite. Tem gente que gosta, mas a maioria torce o nariz. Não é que seja um carro ruim, mas o design é estranho. Esse aqui eu já acho muito mais interessante, principalmente olhando a frente dele. Agora, lá na traseira, tem várias críticas para esse modelo. Mas por que algumas pessoas reclamam do desenho da traseira? Basicamente porque ela é muito conservadora. Eu acho esse desenho, na verdade, bem bonito e inclusive muito parecido com o novo Onix, que é um carro que está vendendo bem aqui no Brasil. Eu sou mais conservador mesmo, né? Não gosto de coisas muito inovadoras, pelo menos não em design. Agora, as sinaleiras dele são totalmente halógena, eu acho que até poderia ter lâmpadas de LED nesse quesito. E uma coisa que eu acho que faz falta, apesar dele ter a câmera de ré aqui na tampa, ele não tem sensores de estacionamento. Mas, em contrapartida, aqui dentro do porta-malas, que vocês viram, tem abertura elétrica, é um dos grandes trunfos desse modelo. São 325 litros de capacidade. São exatamente 50 litros a mais que o novo Onix e 25 a mais do que o Polo e o HB20. Ou seja, mesmo ele compartilhando peças e alguns componentes de plataforma do seu irmão da Hyundai, ele ainda é um carro bem maior e acho que todo espaço de porta-malas é sempre muito bem-vindo, né? Vocês vão ver que o acabamento dele, obviamente, é condizente com o preço, então ele tem carpete nas costas do banco, que nas laterais são todas em plástico, uma luz de iluminação lá no canto direito e o step dele é aquele que eu sinceramente não gosto, é um temporário fininho e que não ganha espaço no porta-malas porque a Kia fez assim, exatamente igual a Hyundai, colocou alguns calços aqui para compensar a diferença deste equipamento. E se eu quiser levar mais bagagem? Bom, aí tem a opção de rebater os bancos, que são do tipo 60-40, ou seja, aqui tu rebateu 40% do espaço e aqui tu rebate os outros 60% e com isso o teu porta-malas ou a capacidade de carga dele vai para 1.170 litros. É um espaço bem considerável e dá para levar muita coisa aqui. A chave dele é do tipo canivete, com os comandos de abertura das portas e do porta-malas aqui no controle. O espelho dele tem o repetidor de seta, tem regulagem elétrica da posição, rebatimento elétrico, inclusive aquecimento no espelho também, para aqueles dias onde ele fica meio embaçado, né? Mas deixa eu mostrar para vocês o que tem embaixo do capô. Quem acompanha o canal há mais tempo vai lembrar deste motor. Ele é exatamente o mesmo que equipa o HB20X. Bom, exatamente o mesmo não é verdade, apesar de ter os mesmos números de potência e torque. São 130 cavalos a etanol, 123 a gasolina, 16,5 kgfm de torque a etanol e 16 kgfm a gasolina. Por que eu digo que não é o mesmo? O projeto basicamente é igual das peças, dos componentes. Duplo comando no cabeçote, com varador de fase para os dois comandos, isso é uma diferença desta versão. A versão anterior só tinha no comando de admissão. Ele é um motor todo em alumínio, é um motor tecnologicamente falando interessante. Agora, quando a gente testou o Hyundai, a gente não gostou nem um pouco do desempenho. E o pessoal da Kia nos disse que esse aqui anda muito melhor. Eu estou louco para ver. Por quê? Porque eles fizeram uma calibração específica para este modelo. Eu já trabalhei com motores e eu sei que a calibração muda tudo. Vamos ver se vocês estão falando a verdade ou não. Ele não é oferecido com o câmbio manual, somente o automático de 6 marchas, também um câmbio bem conhecido e já compartilhado com o HB20, ou seja, é uma tecnologia bastante difundida, bastante testada e bem confiável, né? A gente sabe que não tem muitos históricos de problemas nesta mecânica, tanto o motor quanto o câmbio. E eu sei que algumas pessoas vão torcer o nariz, mas ele tem varetinha para segurar o capô, algo que eu acho totalmente normal para a categoria que ele está inserido, mas ele tem manta acústica aqui no capô, algo que eu já acho não tão interessante assim, porque ela não faz tanta diferença no ruído interno. O que faz diferença no ruído interno é a proteção, a manta acústica que vai aqui dentro, entre o motor
e a parede de fogo. Essa sim reduz drasticamente o ruído para os ocupantes. E se vocês lembrarem do 20 do HB20, esse é um ponto que a gente reclamou. Ele era bem barulhento. Só de olhar para esse aqui já dá para ver que ele tem uma forração lá que o seu irmão da Hyundai não tem. Assim como o seu irmão HB20, ele também tem 5 anos de garantia ou 100 mil quilômetros rodados. É um grande diferencial perante seus concorrentes que oferecem no máximo 3 anos. Mas vamos dar uma olhada aqui dentro, porque segundo a Kia, esse é o ponto que o diferencia fortemente dos seus concorrentes. E aí, Gustavo, o que tu achou do interior dele, cara? Aqui sim ele mostra o que veio. O interior do HB20 ele já era superior dos seus concorrentes, né? Mas uma coisa que é importante explicar é que a Kia ela gastou um pouco mais com o acabamento nesses carros. Todos eles têm o chamado padrão N1. O que é isso, cara? É um padrão de plásticos de melhor qualidade e encaixes de melhor qualidade também. A gente pode ver que sim, são plásticos duros, como qualquer carro da categoria, mas tem um acabamento melhor, um encaixe melhor, uma aparência melhor, ou seja, ele tem toda uma aparência um pouco mais premium do que os concorrentes. Um pouco mais premium não, né? Tu pode ver que ele é bem interessante em detalhes. Pode ver até pelo acabamento aqui das colunas, né? Ele é bem alinhadinho. Tem muitos carros que a gente encontra isso bem desencaixado. Esse daqui não. Esse aqui ele tá melhor encaixado que os outros. Mas isso justifica a diferença de preço para o seu principal concorrente, o HB20 Diamond Plus, que custa R$ 77.990 mil reais? Ainda não. Pois é, até porque o Diamond Plus tem um item de segurança muito importante, que é o sistema de frenagem autônoma, né? Que é o único na sua categoria. Mas ele tem um negócio muito interessante que a Hyundai deu uma economizada aqui, a Kia não. Ar-condicionado é digital mesmo. Vocês podem ver que ele tem a regulagem de temperatura a cada meio grau, a regulagem de velocidade ali pela escalinha e a função alto. Não é só um displayzinho que faz o funcionamento analógico parecer digital. Esse é digital de verdade. Essa é uma diferença bem considerável, né? Eu acredito. Para nós né? Sim. Pelo menos. Também tem bancos de couro, um couro bem legal, né? Um couro muito, eu achei muito bonito o banco e assim, o acabamento do banco é muito bonito realmente também. Costuras aparentes aqui no meio, esse couro furadinho, tem um toque muito suave, é realmente demais. Fora que também é confortável, né? Eu tô muito bem sentado aqui, eu tô bem feliz com isso. O apoio de braço, que não tinha na versão Elite, só tinha nessa daqui, mas enfim, como é a única opcional disponível agora, também tem acabamento em couro e mais um porta-trecos aqui embaixo, né? Para te levar o que tu quiser, chaves, controles, enfim. Outro item interessante, o volante, ele é super bem acabado, um couro de toque muito legal, com todos os comandos do multimídia, do Bluetooth aqui do lado esquerdo, deste lado os controles do piloto automático, tem farol automático, mas não tem limpador de para-brisa automático. Agora, o desenho do painel, ele é um tanto quanto convencional. Convencional, exatamente, essa é a palavra. Eu diria até que lembra aqueles da Volkswagen, né? Analógico, com contagiros, marcador de temperatura da água do motor, marcador de combustível e o velocímetro. E no centro, algumas informações do computador de bordo. Bom, aqui é a grande polêmica deste carro, o computador de bordo. Por quê? Ele dá algumas informações, mas, por exemplo, o consumo médio ele não mostra. Que é uma informação que eu acho bem importante. Conversando aqui com o pessoal da Kia, eles nos falaram que já estão implementando um sistema que é o Kia Link, que tu vai ter no teu celular todas as informações do carro, assim como, por exemplo, para fazer alguma manutenção, alguma coisa assim, e também as configurações do computador de bordo, com essa parte do consumo incluída, que é muito importante. E tu vai poder espelhar no multimídia. Então tu vai ter realmente o computador de bordo direto no multimídia através desse link. O que acontece? Esse aplicativo novo que eles estão desenvolvendo, ele precisa de um leitor OBD, ou seja, tu vai colocar lá na porta de diagnóstico da injeção eletrônica, e aí ele vai fazer a comunicação com o teu celular. O teu celular vai abrir esse aplicativo e tu espelha ele no multimídia. Se tu autorizar,
ele vai dar todas as informações para a fábrica te dizendo, olha, tá na hora de fazer revisão nisso, naquilo e tal, coisas que eu acho muito úteis. Agora, o problema específico do computador de bordo é que a Kia, ela não queria colocar um número errado. E segundo o engenheiro de produto desse carro, ele disse que motores flex é normal errar e errar mais de 10% esse valor que ele mostra lá com o real da bomba. A gente já sabia disso, né? A gente já pegou vários carros onde essa diferença é gritante, às vezes até bem mais que 10%. Por exemplo, um Volkswagen que marcava 18 no computador de bordo e na bomba realmente fez 15. Exato. Então agora parece que eles acharam uma alternativa para melhorar essa interação, então vamos ver o que vai acontecer, né? Mas falando em multimídia, mostra para eles aí o que tem de interessante. Bem completo, multimídia com tela de 7 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay, tudo o que a gente precisa para hoje em dia. Eu diria que não é dos mais rápidos, mas também não dá para dizer que ele seja um multimídia lento, né? Ele funciona muito bem. Ó, o toque dele aqui na tela é muito bom, bem sensível. O que ele não tem ainda é aquele sistema do Android Auto e o Apple CarPlay via Wi-Fi, que está começando a aparecer agora em alguns carros. Mas também temos uma boa notícia para vocês que já compraram ou vão comprar um Kia com esse multimídia. A Kia vai disponibilizar uma atualização dentro de alguns meses, basta a Anatel liberar, e com a pandemia está mais complicado dela conseguir realizar o trabalho dela. Então, a hora que tiver tudo ok, a Kia vai liberar via USB para que tu faça na próxima revisão do teu carro a atualização e tenha disponível o uso dos teus celulares sem cabo. Gratuitamente. Gratuitamente, essa é a parte mais legal. O que eu gostei também é que ele tem os botões físicos, né? Que eu adoro o botão físico. Esse botão de girar aqui, de aumentar o volume, é sensacional para mim. Sem a menor dúvida, é muito importante. Não tem também espelho fotocrômico, né? Eu acho que isso faz falta. Tem o espelhinho de cortesia, sem luzinha. Mas pelo menos tem a luzinha de leitura aqui. Tem o porta-óculos e a alça PQP, certo? Isso. Assim como tem um espaço aqui para colocar as chaves, né, como um porta-objetos, a entrada auxiliar, USB do multimídia, assim como uma tomada 12 volts. Só que esse negócio aqui não tem borracha, né? Não tem, assim como aqui também no painel central também não tem. Pois é, mas aqui é um porta-garrafas, aqui tudo bem, acho que até não é tão importante. Lá onde a gente larga chaves, moedas e tal, seria mais útil. Nas portas tem espaço ou não? Tem espaço para colocar uma garrafa. Cabe, hein? Cabe. Mas antes tu falou que as portas eram todas de plástico duro, mas e onde tu apoia o cotovelo, que pra mim é a parte mais importante? Daí realmente tem um couro e tem inclusive tem uma almofadinha aqui para ser mais confortável. Couro não, né? Um tecido sintético que imita couro. Exato, o mesmo do banco. Exato. Ok, tem 6 airbags? Não tem. Infelizmente ele só vem com 2 airbags. O HB20 ainda tem a possibilidade de vir com 4. Mas ele tem um sistema de segurança muito útil, uma coisa que tu não enxerga a olho nu. O que eu tô falando? Gustavo, segura pra mim. Aqui no controle de estabilidade tem uma grande diferença para os outros. Ele não só corrige as rodas, como ele também te auxilia na direção, é chamado VSM. O que acontece? Se tu errar uma curva, por exemplo, tu virou o volante demais para a direita e o carro se perdeu, ele sabe que tu deveria virar ele um pouco para a esquerda e tal. Enfim, independente do lado que ele for virar, o computador do carro, ele entende isso e ele meio que te ajuda forçando o volante para o lado correto. Ele não vai fazer a manobra de correção para ti, mas é que se tu tentar virar no sentido errado, aquele que tu iria piorar o acidente, o volante do carro é inteligente e vai te ajudar a corrigir. Cara, eu acho isso muito, mas muito legal. E aí algumas pessoas podem pensar, assim como eu pensei, que isso era só uma questão de programação. Não, não é. Tem vários sensores que são bem mais caros e que a Kia optou por trazer isso porque segurança nunca é demais. Se segurança nunca é demais, por que não tem os quarterbacks então? Olha, porque é uma questão de exigência local, né? A Kia já tem muitas dificuldades porque o produto dela é importado e o dólar está lá na estratosfera. Então, alguns pontos ela precisa abrir mão. Ela entendeu que os dois eram suficientes. Eu concordo contigo que pagando 80 mil reais deveria vir um pouco mais de
segurança não ativa, mas reativa. E na verdade eu acho que o mais interessante é que a carroceria desse carro aqui, ela é extremamente resistente. Então em caso de colisão, ela resiste muito mais do que a maioria de seus concorrentes. Na verdade agora tá todo mundo vindo assim, né? Tá todo mundo com Mas 5 estrelas, né? mas ela não tem 5 estrelas no Latin NCAP porque não foi testado. Ela tem 3 no Euro. Só que o Euro NCAP é muito mais difícil de atingir a pontuação do que o Latin NCAP. Eu não posso afirmar 100%, mas o meu palpite é que se fizesse o teste no Latin NCAP, ele iria muito bem. Tá, mas vamos ver lá o espaço lá atrás? Vamos, né, cara? A gente sempre compara, né? O porta-malas é grande, eu quero ver se o espaço para as pernas do Felipe também vai ficar bom. E aí? E aí pergunto eu. Cara, assim, não é surpreendentemente grande, tá? Mas eu acho que é um espaço normal para sua categoria. Aqui do teto deve ter uns 2 dedos de distância, eu tenho 1,81 m. E o banco do motorista está encostado nos meus joelhos, apesar de não estar forçando o banco para frente. Ah, Felipe, mas tu bota o banco muito para trás. Cara, eu regulo todos os carros exatamente na mesma posição. Então isso é um efeito de comparação aqui do nosso canal. O Virtus, por exemplo, é o que mais espaço tem aqui na traseira, assim como o T-Cross que utiliza a mesma plataforma, né? O Polo tem mais ou menos o espaço desse aqui, talvez um dedo a mais, o Polo um pouquinho maior, mas não tem o espaço do porta-malas que esse carro oferece. É muito parecido com o espaço da HB20, inclusive. Exatamente, exatamente. Bom, ele tem toda a parte de segurança também traseira, né? Com o encosto para todos os ocupantes, o cinto também de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix, tudo que a legislação brasileira exige agora, né? A partir de 2021. Eu gostei que as laterais de porta são exatamente iguais às da frente, né? Tá, tem aquele plástico aqui, mas onde a gente apoia o braço é de couro. Tem a alça de mão aqui, tem a luz que o Felipe gosta aqui no centro. Enfim, tem o mínimo de conforto que a gente precisa. Falando em conforto, quero ver se a suspensão é confortável e se o motor anda bem. Então vamos andar. Vamos lá. Então tá, né? Vamos para aquela hora que a gente mais gosta, vamos dar uma volta no carro, vamos sentir se ele anda melhor que o seu irmão HB20X ou não. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, dá like, compartilha, todas aquelas coisas que nos ajudam bastante. E a gente também tem uma área de membros aqui, que tem vídeos exclusivos, uma live toda semana exclusiva também, tem o botãozinho Seja Membro. Mas eu acho que vale a pena ressaltar, a parte de membros é para quem quer apoiar o canal. É aquela pessoa que gosta realmente da gente e quer nos ajudar a crescer e continuar comprando equipamentos mais modernos, até para melhorar a qualidade dos vídeos que vocês estão recebendo. Se não quiserem, não tem problema nenhum, o conteúdo continua o mesmo. Gustavo? É diferente. Não é o mesmo carro. Eu já tô gostando do banco. Definitivamente não é o mesmo carro. Suspensão é mais macia, apesar de ser duplação e tal. O funcionamento é um pouquinho melhor. Ela é mais macia, mas ela passa bem pelas irregularidades sem ser molengono. Exatamente isso, ela copia muito bem, né? Um linguajar muito utilizado por quem anda de moto. Essa direção elétrica é super leve, porém super precisa, gostei bastante dela. Os freios do carro funcionam muito bem. E o que é melhor, o motor não é ruim não, hein, cara? Quer ver? Lomba acima, hein? É melhor, não é? O que eu quero que tu faça, ou eu vou fazer quando a gente vai andando, é assim, andando de boa, daqui a pouco tu precisa um pouquinho mais de reação, não no fundo, né? Aquela reação mais forte, assim, ó. Tem uma resposta melhor já mesmo. Claro que tem uma resposta melhor, cara. Claro que tem. E aí tu pode ver, os números de potência e torque são os mesmos, mas a calibração faz toda a diferença nesse caso. Ah, por que a Hyundai não fez assim? Não sei, não faço a menor ideia. Só sei de dizer que esse aqui ficou melhor. É até interessante, né? A gente falando com eles, né? Tá, mas não é a mesma coisa que a Hyundai, não. Os projetos meio que nascem junto, né? Pra baratear custos, né? E motor, plataforma, as coisas lá junto. Até um determinado momento que eles se separam. E aí cada marca faz o seu desenvolvimento próprio. Exatamente. Consumo. Segundo em metro, 9,3 km por litro na cidade e 13,4 na estrada com gasolina. Não é um dos melhores dados de consumo, mas até que na cidade eu não achei ruim, né, cara? Se comparar com o motor que tinha antigamente, né, a versão anterior dessas no HB20, ele tá bem mais econômico, né? Claro que, né, se for pegar um motor turbo hoje em dia, a gente consegue números melhores, né? Sem a menor dúvida, né? E tem uma coisa muito interessante falando de motor, é que agora foi lançado lá fora uma versão com
híbrido leve, ou seja, ele tem um motor elétrico que auxilia o motor a combustão a melhorar o desempenho e reduzir o consumo. Cara, a hora que esse motor vier para o Brasil vai ser fantástico. Nós perguntamos quando que vem, por enquanto sem previsão. Quer dirigir? Quero, pô, por favor. Uma coisa muito importante que o Felipe esqueceu, eu também esqueci. Muito bem lembrado. Regulagem do volante, mas somente em altura. Não tem profundidade. E aí foi a parte mais engraçada disso, é que a gente perguntou para o engenheiro responsável pelo projeto e ele disse, pois é, podia ter, né? Podia. Mas mesmo não tendo essa regulagem de profundidade, pra mim ficou muito bom. Não sei como é que tinha ficado pra ti. Ficou bom. Eu acho que não era necessário nesse caso. Pois é, isso que nós temos tamanhos diferentes, né? Braços diferentes, mesmo assim os dois ficaram bem acomodados. Encaixou muito bem, né? Então... Ao contrário de alguns carros que simplesmente não fecham. Exato. Então ficou bom, a posição de dirigir eu tô achando muito boa, muito confortável como a gente falou, direção super precisa, o câmbio tem um funcionamento bom. Os freios são bons. Os freios são bons. O câmbio tem a opção da troca manual, bota aqui pro lado e empurra, né, claro. Para frente aumenta, para trás diminui. O Felipe não é muito chegado nisso. Mas é com certeza bem melhor que a da GM. As revisões programadas desse carro estão na faixa aí de R$ 3.500 até 60 mil quilômetros, o que eu acho normal. Não vou dizer que é bom nem ruim, mas isso é fácil de explicar. É um carro que não costuma estragar, não dá problema. Ah, Felipe, mas como é que tu sabe se o carro chegou só esse ano aqui para vocês? Porque é um carro que já está sendo vendido há muitos anos lá fora e tem um histórico excelente de confiabilidade. Na verdade, todos os carros da Kia têm essa vantagem. São carros mais simples, que sofrem muito com a entrada do dólar, não tem a menor dúvida, né? Não, agora o dólar, antes foi o Super IPI do Inovar Alto, enfim, são várias coisas jogando contra a empresa. Mas eu sempre digo e sempre volto a dizer, a Kia é a única importadora que desde a abertura do mercado lá no governo Collor não arredou o pé do Brasil, não deixou os seus clientes na mão. E isso tem que ser levado em consideração na hora da escolha de um carro, porque vários chineses deixaram seus clientes na mão agora e vão deixar ainda no futuro. Não só chineses, como até as montadoras coreanas que vieram antes também trocaram de dono, deu um monte de rolo, gente comprou carro e ficou sem peça. E não existe nada pior do que tu não conseguir as peças de desgaste normal. Porque, ok, o carro é confiável, mas eventualmente tu precisa trocar um amortecedor, pastilha de freio, um farol que tu pode dar uma encostada e quebrar. E se tu não tiver, aí, olha, estraga tudo. E aqui vem um ponto importantíssimo, né? A Kia nos mostrou ali imagens do centro de distribuição de peças deles. São mais de 15 mil metros quadrados de muito estoque e eles têm 97% de disponibilidade de todos os itens que eles precisam manter no mercado. E quando eu digo precisa manter é o seguinte, o carro tipo o Soul e o Picanto que já saíram de linha há um tempo atrás, tu ainda vai encontrar 10 anos depois que eles foram descontinuados, porque é a lei brasileira. Volto a dizer, não tem chinês que não fez isso. Mas, Gustavo, a gente falou antes das mantas lá fora, isolamento acústico. Sim. É igual ao HB20? Não é. Definitivamente não, Não né? é. Bem melhor. Cara, e aí, de novo, são coisas em que a Kia investiu, gastou um pouco a mais e os nossos olhos comuns não enxergam. Mas a gente tem o ouvido um pouquinho mais apurado, a gente percebeu isso e posso te garantir. É uma coisa que tu só percebe uma semana depois que tu comprou o carro, aquela hora que passa aquela emoção de trazer o carro novo para casa e tu acaba ficando indignado porque ele faz muito barulho interno. Os meus pais não reclamaram disso ainda, mas a minha mãe comentou, tipo, pois é, mas ele é meio barulhentinho, né? E isso que tu falou, eu acho que é, assim, ó, é o que fica claro para mim no carro da Kia, né? Ele tem um valor talvez um pouquinho mais alto que dos concorrentes, mas ele tem uma qualidade construtiva melhor, superior. Pode ver, né? O interior dele, as peças, ele é melhor construído. Só que ele tem muita coisa que a gente não vê, né? Que hoje em dia muito o pessoal procura? Muita coisa tecnológica, né? Muita eletrônica. E isso eles não trouxeram, por vários motivos, inclusive a alta do dólar, tudo que a gente já explicou antes. Então termina que o carro até às vezes não é tão bem visto porque falta esses equipamentos, Felipe. Né? Mas ao mesmo tempo, quem gosta de dirigir, quem tem o prazer de dirigir, não tem dúvida que vai preferir um carro desses. Eu não vou perguntar se tu ia ter um ou não, porque eu sei que tu gosta de carro turbo. Mas entre o Onix e o Rio. O Rio, com certeza. Entre o Polo
que inclusive é o único da sua categoria mais caro do que ele, que está 88 mil na versão Highline, né? Entre o Polo e esse aqui. É que eu gosto do motor turbo, né? Aí Eu que tá. sabia, não podia perguntar pra ti, né? Não podia perguntar pra ti. Aí que tá, né? Eu gosto do motor turbo e das tecnologias eu também gosto, né? Mas assim, ó, esse carro aqui, entre o Onix e ele, como eu falei, entre o HB20 e ele, os mesmos itens que são entregues, ele também. Agora, tem uma grande vantagem sobre o Polo e é isso que tu não te lembrou. O acabamento interno do Polo é bem tosco em relação a esse aqui. Esse aqui, com certeza, dá de 10. Mas, de novo, né? Não é só alegria. Também tem alguns pontos aí que tu precisa ponderar. O que tu prefere? Um carro bem acabado, confiável e que te dá um conforto ao rodar, mas não oferece tanta tecnologia? Ou tu prefere super multimídia, sistema de frenagem autônoma, um motor mais potente, né, Gustavo? Com consumo talvez um pouco menor. Com consumo talvez um pouco menor, talvez não, com certeza menor. Enfim, tu tem que colocar isso na balança e decidir por ti. A nossa escolha nesse caso, ela varia bastante. Eu queria agradecer a Kia por ter nos dado essa oportunidade de gravar o Rio e mostrar tudo que é bom e ruim desse carro. Até porque eu acho que é importante, quando tu for comprar um carro, tá ciente dos pontos bons e fracos, né? Aquilo que tu não vai gostar depois quando tu chegar em casa. Acho que esse não enche tanto aos olhos quanto alguns concorrentes seus, mas eu garanto pra ti, o prazer ao longo prazo, esse aqui pode ser melhor. Ele merece vender bem mais do que ele vende hoje. Exatamente. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o teu like, de compartilhar esse vídeo, enfim, né? Tá na dúvida de comprar um Kia Rio? Espero que eu tenha solucionado as tuas dúvidas. Se tu ainda não tem certeza se é o carro perfeito para ti, pergunta para nós que a gente vai tentar te ajudar. É isso aí, valeu. Valeu. Normal, foi nada. A gente se aplaude antes. Não, é que já que ninguém aplaude a gente tá se aplaudindo já com antecedência, né? Já ia gravar com a máscara, eu esqueci. Que é o hábito, né, cara? Nós estamos num local controlado, só nós dois, sem influência de ninguém por perto. E quando a gente está perto das outras pessoas, nós estamos usando a máscara, assim como manda o protocolo. O problema é que o Felipe esqueceu de tirar a máscara. Com funcionamento no modo automático, com controle de temperatura aqui totalmente automático e tal. Esse aqui é a velocidade na temperatura. Ô, burrinho. Pronto. Porque o porta-malas é grande, vamos ver se... Ah, aqui atrás também é grande. Aqui atrás também é grande, não. Faço ideia, vai direito. Tem uma avenida lá grandona, não sei que eu vi. Ah, a guarda municipal anda de Peugeot aqui, cara. Olha ali, cara, coisa horrorosa. Meu Deus! Olha aí, embaixo também. Carros de Baiana, vai. Ah, o Batman. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.